Bom dia, amigos. Dia 6 de junho de 2020. Eu me chamo Isaías Costa. Esse é o estudo da obra O Poder do Agora. E esse é o nosso encontro de número 20. Nós estamos nesse momento estudando o capítulo 3, desse livro. E vamos falar hoje, gente, sobre um tema super interessante e muito profundo. É sobre descobrindo a vida por baixo da situação de vida. É um título, me parece no primeiro momento meio difícil de entender, mas a gente vai ler bem pausadamente para poder compreender o que ele está querendo nos dizer, o Eckhart Tolle, nessa parte do capítulo 3. Descobrindo a vida por baixo da situação de vida. O que acontece, gente, antes de falar assim sobre a temática mesmo, é aquela coisa que a gente costuma muito fazer, sabe? A gente tem um costume de falar muito no verbo ser, né? Tipo, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu sou, às vezes até questão de defeitos, né? Eu sou uma pessoa de gênio forte, por exemplo. Eu sou uma pessoa que se enerva fácil, né? Eu sou uma pessoa muito tímida. Quando você fala esse tipo de coisa, você automaticamente já está criando barreiras para mudanças. Então, a vibe, né, das coisas que a gente vai falar aqui hoje é muito nessa pegada, muito nesse sentido. A gente trocar essa coisa de ser isso, ser aquilo, principalmente quando se trata de defeitos ou de coisas que podem ser melhoradas, para que a gente assim, possa falar pelo menos estou assim, mas estou no processo de melhoras, de mudanças. É muito legal quando a gente faz isso, gente. E transformador. Né? Eu falo isso até me colocando. Muitas das coisas que eu me sabotava, me auto-sabotava, eu percebia que eu falava, eu sou tal coisa. No meu caso, um que era muito comum era a questão da timidez. Eu vivia dizendo, eu sou tímido. E isso por muito tempo ficava só me atrapalhando, me impedindo de fazer muitas coisas que eu gostaria. Principalmente na questão da comunicação. A minha comunicação melhorou muito a partir do momento que eu fui reconhecendo que isso é uma capacidade que pode ser adquirida com o passar do tempo. Né? Falando sobre isso, até me lembro do professor Mário Sérgio Cortella, que me inspira muito. Né? Ele fala que seria, no mínimo, estranho, né? Esperar que ele que tem mais de 40 anos de ensino, de atividade docente, ele não conseguisse se expressar bem, ter uma boa argumentação, né? Uma boa oratória. Ele seria, no mínimo, um tonto, assim, se ele não conseguisse isso. Né? Então, eu acho isso muito legal. Porque tudo é exercício. À medida que a gente se exercita naquilo que a gente quer desenvolver, a gente melhora. A gente vai se desenvolvendo naturalmente. É bem por aí que a gente vai falar hoje, gente. E assim, antes de começar, né, sempre agradecer o pessoal que está acompanhando esse estudo depois que ele fica gravado no IGTV. Agradecer ao pessoal que está assistindo também pelo canal do YouTube. Sempre um pouquinho mais tarde eu coloco essa live que está salva, eu coloco lá no YouTube também. Né? Tem várias pessoas que estão acompanhando por lá, né? Algumas pessoas já estão se inscrevendo no canal. Eu convido vocês, gente, a se inscrever lá no canal. Mas não é nem muito pelo sentido de querer visualizações e tal, é mais no sentido de poder fazer com que alcance mais pessoas. Né? A gente sabe que o algoritmo lá do YouTube funciona dessa forma. Quanto mais você tem inscritos, quanto mais você tem aqueles joinhas nos vídeos, eles conseguem chegar para mais gente, né? Então é isso que eu passo de vocês, né? Mesmo quem acompanha só por aqui pelo Instagram, né? Se inscrevam lá no canal, né? Dê joinha nos vídeos, né? Que isso faz com que esse estudo consiga chegar para mais pessoas, né? Eu tenho esse desejo, né? De que essas palavras, né? Essas reflexões alcancem mais gente, né? Quanto mais pessoas puderem refletir sobre essas questões tão profundas, né, e tão próprias, né, do ser humano, melhor, né? E agradecer também ao pessoal que está acompanhando pelo podcast, né, o podcast Para Além do Agora, né, tanto no Spotify quanto no SoundCloud, né? Também tem algumas pessoas que estão acompanhando por lá, né? Eu já tenho até recebido alguns feedbacks, né, da galera que está acompanhando pelo podcast, e isso me deixa muito feliz, né, de saber que eu estou podendo, por diversos caminhos, né, promover esse estudo, né, dessa obra tão bela que é O Poder do Agora.
Enfim, gente, sem mais delongas, vamos dar início aqui nessa, nessa parte de hoje, né? Descobrindo a vida por baixo da situação de vida. Sempre começa com um questionamento. O questionamento diz assim: não vejo como ser livre agora. Estou extremamente infeliz com a minha vida neste momento. Isso é um fato. E eu estaria me iludindo se tentasse me convencer de que tudo está bem, quando não está. Para mim, o presente é triste e nada libertador. O que me faz prosseguir é a esperança de um futuro melhor. Pois é, quando ele fala de esperança de um futuro melhor, eu até comentei já um pouco sobre isso aqui. As pessoas confundem a esperança com a questão do esperançar. Eu acho muito bonito, gente. Depois que eu aprendi essa questão do esperançar, mudou muito a minha percepção. Porque quando a gente fala de esperança, a maioria das pessoas elas falam da esperança como espera. Espera de tempo mesmo, assim, vou esperar 2 meses, vou esperar um ano. E espera, mas aí a grande diferença é quando você tem a esperança ativa. A esperança ativa é quando você espera que as coisas melhorem, mas você faz alguma coisa, você não fica parado no tempo, você não fica estagnado. É a bela visão do Paulo Freire, né? Um dos maiores educadores que esse mundo já teve. Ele falava dessa esperança ativa. A esperança ativa é quando você quer que as coisas melhorem, mas você se movimenta, você faz alguma coisa, por menor que seja. Assim, um futuro melhor vai sendo construído, aos pouquinhos, paulatinamente. E aí, o que ele vai responder, né, sobre essas questões todas? Você pensa que a sua atenção está no momento presente, quando, na verdade, está totalmente envolvida pelo tempo. Você não pode estar infeliz e completamente presente no agora, ao mesmo tempo. Isso aqui é lindo, gente, porque quando você fala que está infeliz, quase sempre você está sofrendo por questões do tempo. Você está infeliz porque, sei lá, você foi traído. Né? Se você foi traído, você está infeliz porque você está remoendo esse passado, aquela dor, né, de ter sido traído, que eu sei que é uma dor gigantesca, né? Ou então você está infeliz porque você sonhava em ser promovido e no ano que vem fazer uma bela viagem para a Europa. E aí você foi demitido. Você está super infeliz porque todos esses planos caíram por terra, foram por água abaixo. E você vai ficar sofrendo por conta do futuro. As suas construções, aquilo que você sonhava, almejava, mudou, vai ser outra coisa. E aí você está sofrendo por conta do futuro, percebe? A gente sempre sofre ou pelo passado ou pelo futuro. É o que ele está querendo dizer aqui, né? E aí ele continua. Aquilo a que nos referimos como vida deveria ser chamado mais precisamente de situação de vida. É o tempo psicológico, passado e futuro. Aqui que ele já começa a entrar, gente, no cerne do que a gente vai falar hoje, situação de vida. Esses exemplos que eu dei são interessantes. Se você foi traído, é uma situação de vida. A sua vida pode mudar do dia para a noite se você quiser, né? Quando você supera isso. A questão de querer viajar para a Europa é uma situação de vida. Isso mudou, mas pode vir até uma coisa melhor mais para frente, entende? Tudo é situação de vida. É o tempo psicológico passado e futuro. Certas coisas do passado não seguiram o caminho que queríamos. Ainda resistimos ao que aconteceu no passado e agora estamos resistindo ao que é. Ou seja, você primeiro resiste às coisas do passado e fica resistindo ao momento presente. Aí, ao resistir ao agora, você atrapalha o processo de construção de um futuro melhor, de um futuro mais consciente, mais lúcido. A esperança nos leva a prosseguir, mas a esperança nos mantém focalizados no futuro. E esse foco contínuo perpetua a negação do agora e, portanto, a nossa infelicidade. Ou seja, você fica tão focado, tão preso à questão do futuro melhor, você acaba perdendo o presente. Você não vive o agora. E não vivendo o agora, você não vai construindo esse futuro tão almejado, né? Eu já comentei aqui, gente, que essa coisa da ilusão do tempo, ela é tipo assim, só existe o agora.
E quando a gente fala da sucessão de tempos, é uma sucessão de agoras. Você tem um agora, um outro agora, um outro agora, um outro agora. Quando você vive com consciência, cada um desses agoras é vivido intensamente, né? Com toda a sua energia aqui. Mas quando você está disperso, você fica nessa flutuação de passado, futuro, e aí você fica perdido. E aí, como é que você consegue ter uma vida feliz desse jeito? Uma vida plena desse jeito? Não tem como. É por aí, gente, a ideia. E aí continua, vem um outro questionamento. É verdade que a situação atual da minha vida é o resultado de coisas que aconteceram no passado, mas ainda assim é minha situação atual, e estar preso a ela é o que me faz infeliz. Esse questionamento é super comum. Isso aqui, gente, eu até aproveito para falar da questão terapêutica, sabe? Eu comentei um pouco sobre isso em lives anteriores. Muitas vezes a gente está enrolado, gente, numa série de questões, às vezes familiares, profissionais, né? Enfim, às vezes coisas de enrolo mesmo, assim, difícil de você sair. Às vezes questões até energéticas, né? E por vezes, você às vezes conscientemente tentando sair da situação, você não consegue. Por isso que às vezes é importante você buscar terapia, porque com a ajuda profissional, com aquele olhar, né, de um profissional, ele vai lhe direcionar melhor. Ele vai fazer com que você consiga sair dessa situação de engodo que foi colocado por si só. Entende? Então, o que ele está falando aqui, a partir desse questionamento, que é super comum, todos nós fazemos esse questionamento pelo menos uma vez, né? A maioria das vezes são muitas vezes, é tipo assim, quando você não consegue sozinho, quando está muito difícil sozinho, peça ajuda. Não se acanhe de pedir ajuda. Nós somos seres gregários, eu sempre digo isso. Ninguém consegue crescer sozinho, ninguém consegue evoluir sozinho, né? Você sempre só evolui na presença dos outros, ou no mínimo pelo conhecimento dos outros, né? O tanto de gente que eu já comentei aqui, que eu já trouxe de citações, né, de inspirações, né? Mesmo que eu fosse uma pessoa que estava, teoricamente, né, bem entre aspas, crescendo sozinho, caminhando sozinho, é impossível, porque eu me alimento de muitos autores, de muitos seres de luz, muitos homens e mulheres extremamente sábios. Então, a gente tem que tirar essa ilusão, gente, de que a gente tem que resolver tudo sozinho. Não, 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 não. A gente tem que pedir ajuda sempre. É por aí o caminho. Quanto mais a gente se abre para pedir ajuda, principalmente de pessoas que têm luz, né, que têm sabedoria, melhor, gente. Mais a gente cresce, a gente encurta o nosso sofrimento e mais a gente começa a acessar o poder do agora, para viver em plenitude. Daí ele vem, responde: esqueça a situação da sua vida por um instante e preste atenção à sua vida, ao agora. Aí ele fala: qual a diferença? Essa parte aqui é linda, gente, parece poesia, até escrito como uma poesia no livro. A nossa situação de vida existe no tempo. Nossa vida é agora. Nossa situação de vida é coisa da mente. Nossa vida é real. Eu vou ler outra vez. A nossa situação de vida existe no tempo. Nossa vida é agora. Nossa situação de vida é coisa da mente. Nossa vida é real. Ou seja, a nossa mente, é como eu já falei várias vezes aqui, a nossa mente mente. A gente cria toda uma teórica, toda uma dimensão assim ilusória que foi a nossa mente que criou. Mas quando a gente vai pro real, que é a vida, tudo pode mudar. É desse jeito. E aí ele continua: encontre o portão estreito que conduz à vida. Ele é chamado de agora. Restrinja a sua vida a esse exato momento. Sua situação de vida pode estar cheia de problemas, mas a maioria das situações de vida, como a maioria das situações de vida está. Mas verifique se você tem algum problema nesse exato momento, não amanhã ou dentro de 10 minutos, mas já. Você tem um problema agora? Isso aqui eu também já comentei. Quando você fala da questão dos problemas, né, que estão ligados ao tempo, nesse tempo psicológico do passado ou do futuro, pode até assim
ilusoriamente eles existirem mesmo, né? Digamos que você está com um monte de dívidas. Se você não conseguiu dinheiro para pagar essas dívidas, você, enfim, vai ficar com o nome sujo, né? Na SPC e tudo mais. Isso é real, né? Se você não pagar as suas dívidas, você pode até ser preso, né? Não ter mais o direito de fazer compras de cartão de crédito, essas coisas. Mas quando você está olhando no momento presente, no aqui e agora, é isso que ele está falando. Você aqui, me ouvindo, assistindo esse vídeo, né? Assim, quem for assistir depois também, que estiver assistindo nesse exato momento, aqui, prestando atenção no que eu estou falando, no agora, nesse instante. Se você pensar na questão de problemas, eles não existem. É muito legal quando a gente reflete sobre isso, reflete com carinho sobre isso. Essa é a magia do agora. Porque o agora é onde a gente bota a nossa energia. Se a nossa energia ela está focada no momento presente, essa coisa dos problemas, eles naquele momento não existem. Eles estão nessa dimensão do tempo, passado e futuro. Então, quando você começa a se movimentar para viver dessa forma, a consciência, gente, ela se expande imensamente. A nossa vida ela ganha um frescor, né? Um gosto, né? Tudo fica mais bonito. A gente passa a observar tudo com mais lucidez, né? Mas é um exercício que exige esse autoconhecimento aos pouquinhos. Aos pouquinhos a gente vai melhorando nesse processo, vai crescendo nesse processo. Aí ele continua. Quando estamos cheios de problemas, não há espaço para nada novo entrar. Nenhum problema, nenhum espaço para uma solução. Portanto, sempre que você puder, crie algum espaço de modo a encontrar a vida sobre a situação de vida. Isso daqui, gente, é tão bonito. Ó, vou ler outra vez. Ó. Quando estamos cheios de problemas, não há espaço para o novo entrar. Nenhum espaço para uma solução. Isso daqui me fez lembrar, um dos pontos altos aqui dessa nossa live de hoje. Quando eu estava lendo essa parte do livro para fazer nessa nossa live de hoje, eu me lembrei de um dos textos que eu mais gosto lá do meu blog, gente. É um texto que eu já escrevi há um bom tempo, no qual eu me inspirei num dos maiores mestres budistas assim, recentes, né, do século XX, o Trungpa Rinpoche. O Trungpa Rinpoche, ele tem uma sabedoria gigantesca e expressa em termos de escrita de uma forma muito simples, muito prática, muito fácil de entender. E isso aqui que é falado pelo Eckhart Tolle é quando a gente está muito cheio, muito pesado, o nosso coração é como se ele ficasse uma pedra, né, que não abre espaço para o novo. Né? A gente deixa de fluir a vida, deixa de fluir a beleza dos momentos. E aí eu queria muito refletir isso com vocês. Eu trouxe esse texto, né, que me inspirou. Inclusive eu vou deixar, gente, como sempre tenho feito, esse texto que eu vou ler agora, é curtinho ele, mas é muito profundo. Eu vou deixar lá na descrição do YouTube, juntamente com o texto completo, né? Porque eu me inspirei nesse texto do Trungpa Rinpoche e trouxe uma série de outras reflexões a partir desse texto. Né? Normalmente é assim que eu escrevo no meu blog, né? Quem me acompanha os textos sabe disso, que às vezes eu pego uma frase, um pequeno texto e vou desenvolvendo toda uma reflexão a partir daí. Nesse texto eu fiz isso, é um texto um pouco longo, e aí tem toda uma reflexão a partir dessas palavras, então eu vou colocar tudo lá, tanto esse texto aqui do Trungpa Rinpoche, como o link desse texto lá do blog, que é um dos que eu mais gosto, assim, às vezes eu mesmo releio esse texto e me vem insights, né? Vamos lá, Trungpa Rinpoche. Quando acordamos desse modo o nosso coração, descobrimos com surpresa que ele está vazio. Temos a impressão de olhar o espaço sideral. O que nós somos? Quem somos nós? Onde está o nosso coração? Se olharmos com atenção, nada veremos de tangível ou sólido. Claro, é possível encontrar algo muito sólido. Se tivermos rancor contra alguém, ou se estivermos possessivamente apaixonados, esse, porém, não é um coração desperto. Se procuramos o coração desperto, se colocamos a mão no peito para senti-lo,
nada encontramos, a não ser ternura. Sentimos-nos doloridos e ternos. Se abrirmos os olhos para o mundo, reconhecemos em nós uma profunda tristeza, uma tristeza que não vem de termos sido maltratados. Não estamos tristes porque nos insultaram ou porque nos consideramos pobres. Não. Essa experiência de tristeza é incondicional. Ela se manifesta porque nosso coração está absolutamente exposto. Nenhuma pele ou tecido o recobre. É pura carne viva. Mesmo que nele pousasse apenas um mosquito, nós nos sentiríamos terrivelmente tocados. Nossa experiência é crua. Nossa experiência é terna e absolutamente pessoal. O autêntico coração da tristeza provém da sensação de que nosso inexistente coração está repleto. Estaríamos prontos para derramar o sangue desse coração, prontos para oferecê-lo aos outros, né? Pronto para um guerreiro, né? Para um guerreiro é a experiência do coração triste e terno que dá origem ao destemor, à coragem. Convencionalmente, ser destemido significa não ter medo. Significa revidar um murro, dar o troco. Aqui, entretanto, não estamos falando de destemor das brigas de rua. O verdadeiro destemor é produto da ternura e sobrevém quando deixamos o mundo roçar nosso coração, nosso belo e despido coração. Estamos dispostos a nos abrir, sem resistência ou timidez, e a encarar o mundo. Estamos dispostos a compartilhar nosso coração. É um texto muito profundo esse aqui, gente, do Trungpa Rinpoche. Inclusive, quando ele fala de encarar, né, eu acho engraçado porque é uma coisa que quase todo mundo comete, né, que é o que a gente chama de pleonasmo, encarar de frente. Encarar de frente é como se fosse isso, né? Quando você fala de encarar, você já está de frente. Quando ele fala encarar o mundo, é você se colocar no mundo, né? E aqui o que ele está falando é desse coração vazio. O título lá do texto, né, no blog, caso você queira acessar direto, é quando nosso coração fica vazio. E ele aqui traz muitas reflexões esse texto. E assim, o grande intuito é que a gente consiga se abrir para a experiência real de viver, né? Quando a gente deixa o nosso coração vazio, é quando a gente se desvencilha de tudo aquilo que o mundo nos diz que nos preenche. O mundo diz que o que é que nos preenche é dinheiro, é fama, é status, né? É você ter uma conta bancária gorda, você ter aquela beleza estonteante, um corpo sempre jovem. Nos vendem esse tipo de coisa, mas não é isso que preenche o nosso coração. O que preenche o nosso coração são as coisas mais simples da vida, as experiências. Quanto mais a gente tem experiências bonitas, né, experiências profundas, mais a gente consegue preencher esse nosso coração do que realmente importa e fazer a vida fluir. Eu acho tão interessante, gente, a metáfora do coração como uma bomba, né? Porque o coração ele é como uma bomba que faz com que o sangue circule pelo corpo todo, né? O coração não retém nada, gente. É por isso que é utilizado tanto o coração como metáfora do amor, né? Do amor verdadeiro, porque ele não retém. Ele simplesmente recebe e bombeia, recebe e bombeia. Ele faz esse movimento de sístole e diástole o tempo todo, levando o sangue para o corpo todo, né? Fazendo com que o corpo todo seja nutrido, célula por célula. A gente pegando essa metáfora do coração como essa bomba que divide, que compartilha, que leva o sangue nutriente para o corpo todo, isso mostra a questão de quando a gente fica com esse coração vazio, aberto para o mundo. Isso é muito diferente do que estava sendo falado antes aqui no livro sobre esse tempo psicológico que se prende às coisas do passado, nas nossas memórias, nas nossas dores do passado, ou fica se projetando para um futuro ilusório. Quando a gente vive dessa forma, né, a partir desse coração vazio, a gente tem muito mais abertura para uma vida mais rica de significado.
É isso que eu almejo tanto para mim como para você, né, que está acompanhando esse estudo, que está assim, prestando atenção nessas coisas todas. Isso aqui, gente, tem tanta reflexão assim que você pode fazer a partir, né, desse texto, mas assim eu vou deixar mais para vocês, né, e principalmente para os que querem ir mais além, né, eu vou deixar esse link, né, que eu fiz outras reflexões super bacanas a partir dessas palavras do Trungpa Rinpoche, que a gente consiga, né, deixar o nosso coração aberto, né? Quando ele fala dessa questão da carne viva, é a sensibilidade. Quando você se torna uma pessoa mais sensível à vida, as coisas, por menor que seja, elas vão lhe tocando, assim, você sente, ele fala tipo de uma mosca, um mosquito que lhe toca, você vai sentir até esse mosquito, né? Porque você tem uma sensibilidade mais aguçada. É muito melhor viver assim. Muitas pessoas elas evitam viver desse jeito, gente. É até legal pontuar isso. Muitos evitam viver assim porque dói, né? Se você tem o coração em carne viva, as coisas podem ser muito mais doloridas. As experiências quando são de sofrimento, elas vão doer mais, mas você está sentindo a vida. Você não está sendo um autômato, né? Você não está vivendo como um robô no piloto automático. Eu prefiro assim, eu prefiro ter uma vida no qual as experiências as porradas que a vida dá me faça sofrer bastante, mas eu sinta que eu estou vivendo de verdade. Eu prefiro isso, a viver como um robô, no piloto automático, a maior parte do tempo e a vida passando rápido e nem percebendo o passar dos dias. Então fica essa reflexão, gente, super bacana, né? Quem quiser acompanhar depois esse texto, basta ir lá no YouTube, que vai estar lá o link, tá bom? E aí, voltando aqui pro Eckhart Tolle, ele diz, né, ó, enquanto não lidarmos com a disfunção básica da mente, o apego ao passado e ao futuro e a negação do presente, os problemas apenas mudam de figura. Se todos os nossos problemas ou causas identificadas de sofrimento ou infelicidade fossem milagrosamente solucionados no dia de hoje, né, sem que nos tornássemos mais presentes e mais conscientes, logo nos veríamos com um outro conjunto de problemas ou causas de sofrimento semelhantes. Vixe, nossa, desculpa, gente, eu estava lendo aqui uma outra parte, ó. Não era a parte que a gente estava vendo, não. Peraí, na hora que eu estava falando, ele acabou voltando aqui para uma outra parte. Enfim, desculpa, gente, isso aqui era a página anterior, que eu fui falando aqui e acabei nem me ligando da parte do livro. Mas vamos lá, continuando aqui, ó. Utilize os seus sentidos plenamente. Esteja onde você está, olhe em volta. Apenas olhe, não interprete. Veja as luzes, as formas, as cores, as texturas. Esteja consciente da presença silenciosa de cada objeto. Esteja consciente do espaço que permite cada coisa existir. Ouça os sons, não os julgue. Ouça o silêncio por trás dos sons. Isso daqui é lindo, gente. Quando ele fala de ouça o silêncio por trás dos sons, é exatamente quando você está perceptivo, né? Quanto mais você está conectado ao momento presente, você consegue perceber até as minúcias que estão ao nosso redor, né? Existem muitas coisas acontecendo. É o nosso olhar, às vezes, que está intoxicado, né? Por esses automatismos que faz com que a gente não perceba. Nessa hora até me lembro, né, de um filme que eu já falei aqui inúmeras vezes, o filme Poder Além da Vida. Né? Esse filme, gente, eu ainda vou falar inúmeras vezes aqui. A meu ver, é o filme que mais se aproxima da proposta da vivência do agora. O filme todo, gente, traz inúmeros insights sobre a vivência do agora, do poder do agora. Né? E nesse filme o Sócrates, né, que é o tipo o guia, né, do Dan, né, que é o personagem principal, ele fala, né, que tem sempre alguma coisa acontecendo, né? E aí ele faz com que o Dan tenha uma percepção muito mais aguçada do momento presente. E aí ele olha para um lado, olha para o outro e vê um monte de coisas assim que são do cotidiano, mas que trazem uma beleza maravilhosa. Aí ele vê um cachorro que está brincando com aqueles discos, né, que os donos jogam no ar
para que ele pegue, aí ele mostra lá o cachorro pulando em câmera lenta para pegar esse disco, né? Ele vê lá um casal que está namorando e tudo feliz, né? Vê um grupo de pessoas que estão conversando e rindo alto. É muito legal essa parte do filme. E são coisas que estão do cotidiano, que tem uma beleza imensa e a gente não percebe, porque a gente está no automatismo, né? Então, quanto mais a gente se conecta com o momento presente, a gente consegue ver essas minúcias e a gente vê o quanto a vida é bonita, né? O quanto a gente tem possibilidades imensas de ver essas belezas. Basta que a gente tenha esse olhar e consiga ver, como ele diz, ouça o silêncio por trás dos sons, né? A gente conseguir perceber até essas pausas, né? Tudo tem pausas, até nessas pausas tem toda uma beleza que a gente pode ver, que a gente pode sentir. Toque alguma coisa, qualquer coisa. Sinta e reconheça o ser dentro dela. Observe o ritmo da sua respiração. Sinta o ar fluindo para dentro e para fora. Sinta a energia vital dentro do seu corpo. Permita que as coisas aconteçam no interior e no exterior. Deixe que todas as coisas sejam. Mova-se profundamente para dentro do agora. Você está deixando para trás o agonizante mundo da abstração mental e do tempo. Está se libertando da mente doentia que suga sua energia vital, do mesmo modo que lentamente ela está envenenando e destruindo a Terra. Você está acordando do sonho do tempo e entrando no presente. Essa parte aqui já é o final, né, da sessão, que ele fala sobre essa coisa, né, que a gente estava vendo hoje, né, da situação de vida. Né? A gente estava falando sobre o quanto essa situação de vida às vezes nos prende, né, ao passado e ao futuro, e a gente não acessa o agora. Essa parte final, gente, eu queria até abrir um parêntese para falar do momento atual que a gente está passando, né, de pandemia do coronavírus. Isso daqui se encaixa perfeitamente. Eu vou ler outra vez a parte mais interessante desse último parágrafo. Você está se libertando da mente doentia que suga a sua energia vital, né, do mesmo modo que lentamente ela está envenenando e destruindo a Terra. Né? Ou seja, essa nossa energia tão frenética, né? Esse ritmo de vida tão frenético que nós estávamos vivendo antes dessa pandemia, o mundo inteiro generalizado, esse estresse todo, essa ansiedade toda, estava como que acabando os recursos do planeta. Os recursos do planeta já estavam assim, no limite do limite, já estava passando desse limite na realidade. Aí o surgimento desse coronavírus é como um freio para nós, para que a gente consiga parar, para que a gente consiga olhar para que direção nós estávamos indo. Nós, como humanidade toda, estávamos indo para um processo de autodestruição. E aqui eu queria comentar um dos textos recentes que eu escrevi, né, que foi muito inspirado no cara que eu acompanho sempre, que é o Murilo Gun. O Murilo Gun é um cara sensacional, ele trabalha com a questão da criatividade, né? Quem acompanha os vídeos dele, os insights que ele compartilha, acaba trabalhando até a questão da criatividade, se tornando mais criativo. Ele falou diversas vezes, em várias lives, né, nesse período de pandemia, né, sobre a Terra como um bicho, a Terra como um bicho, um ser vivo, né, que a gente chama de Gaia. Né? E aí eu escrevi um texto falando isso. Né? O título do texto era assim, né? Talvez o Covid-19 seja o antivírus da Terra para o vírus ser humano. Talvez essa perspectiva você ainda não tenha tido, né? Como nós, seres humanos, sendo o verdadeiro vírus. Será que não somos nós o vírus? E a Terra não seja esse ser que está clamando para que fique saudável de novo? Né? Porque é isso que acontece, gente. Quando a gente fica doente, né? O nosso corpo vai produzir anticorpos para poder expulsar aquele vírus. Né? E aí a gente fica saudável de novo. A Terra sendo um ser vivo, esse bicho, né? Que aí ela cria esses anticorpos, é como se o Covid fosse tipo um anticorpo, né? Para poder ela voltar a ficar saudável de novo.
né? O Murilo Gun, ele falava muito isso nas lives, de que a Terra tá de cama, né? A gente, no nosso modo louco, assim, é destruindo os recursos naturais da Terra, minerais enfim, né? Petróleo, essas coisas todas. A gente tava deixando a Terra de cama. A Terra tava de febre, né? Febril. E aí ela criou, digamos assim, a gente até os estudos falam isso, né? De que não foi uma coisa criada em laboratório, não foi nada disso. Foi a natureza mesmo, né? Veio da natureza. E aí talvez, né? Isso é só uma percepção, gente. Eu não estou dizendo que isso é um fato. Não tomem isso como sendo um fato. Isso aqui eu estou só levantando, assim, né? Eu estou argumentando a partir do que eu ouvi, né? Do Murilo Gun, que eu acho um cara sensacional. E é muito coerente essa visão, né? E talvez nós sejamos esse vírus. Ele fala da questão temporal, né? De que nós, seres humanos, se for pegar na escala de tempo da Terra, né? Nós chegamos ontem praticamente. A Terra tem bilhões de anos, o ser humano está aqui há alguns milhares de anos, né? A gente chegou ontem praticamente. E aí ele fala, né, que o tempo que a gente estava aqui, a gente não soube viver, né? Ele fala muito essa coisa do bagulho, né? A gente não agitou o bagulho direito. E aí bagunçou o planeta. E aí talvez seja um momento agora, todo mundo em casa, todo mundo tendo essa possibilidade de refletir, a gente consiga mudar de postura. Eu sonho com isso, gente. Eu espero que realmente a humanidade comece a acordar para um estilo de vida mais natural. Ele fala muito sobre isso, Murilo Gun, que a gente consiga ser mais natural, não normal. Né? É muito do normal, que vem de norma, né? E saindo do natural. Nós somos seres naturais, da natureza. A gente precisa se reconectar com a natureza. Quanto mais a gente conseguir se reconectar com a natureza, mais a gente vai conseguir viver melhor. Eu queria muito trazer essa reflexão aqui, gente, para a gente encerrar nossa live de hoje, porque é assim que eu vejo o futuro, né? Tem muita gente falando sobre o mundo pós-pandemia, tem até um programa, gente, na CNN com esse título, né? O mundo pós-pandemia. Eu acredito que a gente, no pós-pandemia, para poder conseguir ter uma vida mais plena, mais vivendo o agora, a gente precisa voltar a ser mais conectado com a natureza, sermos mais naturais. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado dessas reflexões todas, né? Na live de amanhã a gente vai continuar o capítulo 3, né? Que eu tô vendo tópico por tópico, né? A gente vai ver depois as ilusões da mente, né? Na live de amanhã nós vamos estudar a questão das ilusões da mente, que são inúmeras, né? Então, eu espero vocês, né? Amanhã nossa live de domingo, né? Mesmo no domingo eu tô fazendo essas lives, né? Espero que tenham gostado, né? Essa live, como todas, eu vou deixar salva aqui no IGTV e depois colocar lá no YouTube, no podcast, para quem acompanhar depois. Um grande abraço e até amanhã.